Olá, Eu sou a Andrea eu sou Evanir. e você está conosco no Pé na Página! Bem-vindos! Hoje nós estamos aqui para trazermos dicas de leitura para vocês, umas dicas de leitura um pouco diferente do que a gente vê por aí. Normalmente todo mundo indica livros que estão na moda, estão aí bombando. Dessa vez nós trouxemos, na verdade, um autor um tanto quanto desconhecido para o grande público. É um público mais focado. Dos livros que nós trouxemos aqui hoje, 3 deles são do mesmo autor, o Pedro Siqueira. O Pedro Siqueira a gente conheceu há 2 anos atrás, quando nós fomos num encontro estadual das SEBs, que é Comunidade Eclesial de Base da Igreja Católica. E nesse encontro é muita gente que vai, e a gente fica hospedado em casas de família que nos acolhem. Esse ano está acontecendo um encontro nacional. Intereclesial das SEBs. Isso, do Intereclesial das SEBs. Está acontecendo o nacional, que é sempre de 2 em 2 anos. E há 2 anos atrás nós fomos em Umuarama nesse encontro estadual. E lá a gente conheceu, na família que a gente ficou hospedado, eles eram muito fã do Pedro Siqueira, das palestras que ele dá e Da história de vida dele, né? isso, do que ele fala e o que ele vive também. Então, baseado nisso que a gente conheceu ele, a gente foi pesquisar e descobriu que ele é um autor de romance. Ele escreve romances também. Recentemente ele passou a escrever romances. Só que são romances cristãos. São romances católicos. E a gente está trazendo aqui a dica de 3 dos livros dele e mais um livro que a gente conheceu nessa nossa última viagem para Canção Nova. Que não é dele, mas também está dentro do âmbito católico aí da no ficção, tema. do romance. Esse aqui é o primeiro livro dele que nós conhecemos. Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda. Esse Pedro Siqueira, ele é um católico muito fervoroso, né? Muito forte. E ele tem o dom de falar com o anjo da guarda dele. Ele conheceu o anjo da guarda dele, isso não é ficção, isso é a realidade que ele vive, ele passa através de suas palestras, através da sua vivência. Ele tem um contato muito grande com Nossa Senhora, né? A vida dele toda é baseada no carinho, na proteção, no amor que ele tem por Nossa Senhora. E ele consegue ver o anjo da guarda dele, ele teve várias revelações do anjo da guarda, ele conversa com o anjo da guarda. E nesse livro, Todo Mundo Tem um Anjo da Guarda, é meio que ele conta as experiências dele na presença do seu anjo da guarda, essa presença que é constante na vida dele. Conta como que ele consegue relacionar o anjo da guarda dele com outras pessoas também. Fala como que o anjo da guarda dele consegue entrar em contato com os outros anjos da guarda. E ele fala um pouquinho dessa hierarquia dos anjos, que é bíblico, né? Isso é tudo bíblico, tudo justificado pela Bíblia. Dos coros angélicos, das hierarquias angélicas. Então ele explica um pouquinho tudo isso e essa presença dos anjos da guarda na nossa vida. Isso não é romance, isso não é ficção, são fatos verídicos da vida dele mesmo, que ele conta um pouquinho e meio que ensina a gente a prestar mais atenção nessa proteção divina na nossa vida, que é a presença do anjo da guarda. Esses 2 livros também são do Pedro Siqueira e eles são também da editora Sextante, só que eles são uma literatura ficcional. Este aqui é o primeiro livro da trilogia, Senhora das Águas. Depois vem esse aqui, Senhora dos Ares. O próximo trilogia é Senhora do Sol, mas ele não foi lançado ainda. Assim que for lançado, eu terei com certeza, porque é maravilhoso. Eu acabei lendo este primeiro, porque a gente comprou esse na Black Friday, a gente não sabia a ordem dos livros, nem tinha pesquisado muito mesmo. Então a gente comprou esse, eu li esse primeiro, só depois que eu terminei esse que eu fui perceber que esse aqui tinha que ser lido antes. Mas na verdade não interferiu muita coisa não, porque são histórias que se completam, que se misturam, mas só lá no finalzinho que você diz assim, você termina de ler esse aqui e diz... Não, você termina de ler esse aqui e diz... Nossa, então tem uma história que vem antes dessa. E daí você lê essa história independente, é só no finalzinho que as 2 histórias se encontram. E é bem legal. Esse livro aqui então, Senhora das Águas, conta a história da Gabriela. Ela é uma psicóloga. Ela é uma psicóloga muito experiente, que não tem muita vivência de fé. A mãe dela vive a fé mais por conveniência, mais por estar em contato com as pessoas, do que por viver a fé realmente dita. E a Gabriela cresceu sem acreditar muito, não. Então ela até ia na igreja com a mãe, mas ela não vê muito sentido nisso. E agora que ela é adulta, ela não dá muita bola, não. Mas a mãe dela acaba ficando doente. E
A mãe dela tem um amigo padre, que é muito amigo dela, acaba sendo amigo da Gabriela também. Com a morte da mãe, ela acaba se aproximando mais do padre, para entender um pouquinho mais dessa perda da mãe, de estar sozinha agora. E esse amigo padre tem um papel muito fundamental na vida dela. Passa-se um tempo e ela descobre que ela também está com uma doença seríssima, gravíssima, que eu não vou dizer qual é para não perder a graça. E esse padre dá alguns conselhos para ela. E entre os conselhos do padre está fazer uma viagem pelos santuários marianos espalhados pelo mundo. Ela acaba então viajando, a conselho do padre, para o Santuário de Lourdes. E nessa viagem ela tem muitas dúvidas que surgem de fé, ela tem muitas revelações, ela tem um crescimento da fé dela e ao mesmo tempo um crescimento da doença dela também. E esse envolvimento dela com as pessoas, com os lugares por onde ela passa, com a mística desses lugares, acaba fazendo coisas muito interessantes na vida dela. Ela tem uma relação desgastada, né? Ela teve um relacionamento que também não deu certo. E com essa viagem ela começa a colocar algumas coisas no lugar. Acaba se encontrando e mais que isso, encontrando aquilo que ela procurava sem saber que procurava, né? E cabe a vocês ler para saber como é. Aí nós entramos neste livro, Senhora dos Ares. Esse livro conta a história do Rafael e do seu pai, Mark, piloto de guerra, na Segunda Guerra Mundial. O livro começa basicamente contando a história de como a mãe e o pai do Rafael se conheceram. Mark era um piloto, chefe de uma equipe, recebeu uma ordem de bombardear um certo local. E quando eles estavam se aproximando para bombardear esse certo local, aconteceu algo inesperado no céu, algo que mexeu muito com todos os pilotos ali envolvidos nesse mistério. Todos os caças voltaram, passaram por julgamento, tiveram que omitir algumas coisas também em função do que havia acontecido lá no céu quando eles estavam prestes a bombardear a cidade. Eles acabam mudando algumas coisas que eles pensam. E um deles recebe, um dos colegas do Mark, recebe então meio que uma ordem secreta para ir até este local que iria ser bombardeado e conhecer lá uma certa pessoa que poderia ter sido a razão daquilo que aconteceu no céu que impediu que eles bombardeassem o local. O livro começa com o pai do Rafael já morrendo, né? E recontando essa história para o Rafael para fazer o último pedido do Rafael, que é que ele vá até um certo lugar para que ele reencontre essa mesma fé, esse mesmo amor, essa mesma força que fez com que aquele lugar não fosse bombardeado. O que eu não gosto da escrita do Pedro é que em alguns momentos ele utiliza meu pai, meu pai, meu pai, em outros momentos, na mesma frase, ele não usa mais meu pai, ele usa Mark. Então, de repente, você está tão acostumado a escutar o meu pai, daqui a pouco o Mark, daí você tipo, opa, peraí, quem estamos falando? Quem estamos falando? Até que você entende, opa, não, é mesmo, Mark é o pai. Então, essa quebrada, esse tipo de escrita dele me fez dar uma quebrada, assim, de parar e pensar, não, quem é o Mark? Ah, tá, Mark, pai. Então, tá bom, continuamos assim. Tirando isso, que me incomodou um pouco na escrita, nos 2 livros isso é presente, foi uma história muito gostosa de se ler, muito, muito boa mesmo, que envolve as questões da nossa fé, que fazem aquilo arder no nosso coração, mas ao mesmo tempo pode ser lido por qualquer pessoa, porque você não precisa estar dentro e conhecer a fé católica para gostar dos livros, né? Tem tanto livro de ficção por aí que a gente lê com outro tipo de religiões, com outro tipo de deuses, né? Que a gente lê sem problemas, então eu não vejo problema nenhum em pessoas não católicas lerem esse livro também. Daí, na nossa última viagem para Aparecida do Norte, que nós fomos agora no início do ano para lá, nós demos um pulinho na Canção Nova, que fica ali pertinho, Cachoeira Paulista, e descobrimos este livro aqui, A Escolha de Lis. Descobrimos lá, vendo na lojinha lá os livros... Na lojona. Na lojona, tá grande. Descobrimos esse livro aqui, que é no mesmo estilo daquele do Pedro Siqueira. Também uma história ficcional, um romance católico também naquele mesmo estilo do Pedro Siqueira. Esse livro da Marlúcia Lopes de Carvalho, ela é envolvida aí com a programação da Canção Nova já
há algum tempo. Ela já foi diretora, produtora, missionária há mais de 17 anos na Canção Nova. E ela então lançou esse livrinho, A Escolha de Liz, que é a história da Liz, uma adolescente nascida numa família simples, uma família humilde, sem a presença do pai, mãe muito carinhosa, muito protetora, amigos da igreja muito amados, toca na igreja, canta, um grupo bem gostoso, bem unido, mas como acontece na maioria dos adolescentes, se envolve com o seu primeiro amor, com o seu príncipe encantado, que não vive os mesmos valores que ela, muito pelo contrário, né? Que vive valores completamente diferentes, mas que consegue enganá-la, porque um coração apaixonado é muito fácil de se enganar. Meninas, meninos, prestem atenção em suas vidas. Um coração apaixonado não vê aquilo que os pais dizem, que os amigos dizem, cuidado, tem certeza, toma cuidado, não sei o quê. Atentos, porque Liz achava que conhecia o grande amor da vida dela, e essa história de amor foi muito complicada. Ela acabou se afastando de tudo que ela mais amava, se afastou da igreja, se afastou da família, se afastou dos amigos, se afastou do verdadeiro amor que estava o tempo todo do lado dela, o tempo todo, mas nunca forçando, sempre deixando que ela percebesse sozinha o quanto ela era importante para esse amor. Mas essas escolhas erradas da Liz fizeram com que outras coisas acontecessem na vida dela. É um livro gostoso porque ele é um livro que passa desde a adolescência da Liz até a Liz ficar adulta, até a Liz estar perto dos seus 40 anos. Então a gente acompanha muito bem o que as escolhas dela fizeram com a vida dela. Fica aí então a nossa dica, né, pra quem tiver interesse. Muito gostoso. Romances curtinhos que dá pra ler nas férias aí ainda. Bem gostoso mesmo. Não é muito indicado pra criança ainda não, hein? Crianças, ainda não é a sua hora. Esperem lá os seus 14, 15 anos que a leitura fica boa pra vocês também. Então é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se inscreve no canal, divulga aí com seus familiares e amigos. E fica aí acompanhando que a gente tem mais dicas legais pra vocês, igual essas daqui, que são dicas desconhecidas também pra vocês.